Amém. Tive que aproveitar, matar um pouquinho da saudade. Bom, meus irmãos, vamos então tomar nossos lugares para darmos início a mais esse momento. É com muita alegria, né, que eu chego de volta para estar junto com os irmãos nessa manhã, poder falar um pouquinho. De certa forma, o pastor Marcelo, ele se planejou aí para que a gente pudesse se estender um pouco no que ele vinha falando. Então, ele tem uma saída, já ele volta, eu vou lembrar para ele, mas ele deu uma saída ali de lado. Vamos falar sobre a importância da educação bíblica infantil, né, e de uma forma bem ampla, né? A gente vai falar sobre isso. Eu queria, antes de começar, também mandar um beijo, um abraço virtual, de longe, para as crianças. A gente está morrendo de saudade, obrigado. A gente está morrendo de saudade, né, de ter as crianças por perto, de poder cantar com elas, de poder levar a palavra de Deus para elas aqui no DIM, né, mas Deus está no controle de tudo e a hora certa isso vai chegar. Vamos orar? Vamos inicialmente orar. Você fala, vamos educar as crianças. Alguém pode... Oi. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Beleza. Provérbios. Muito bem. Algum mais? Ou aquele mesmo? Esse mesmo. Provérbios 22, 6. Né? É certo, é batata que a gente falar sobre educação bíblica infantil, a gente vai chegar em Provérbios 22, 6, porque é muito direto para a nossa vida e para a aplicação desse ensinamento. Então a palavra de Deus diz aí, ensina, vamos repetir, vamos ler juntos. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Muito bem. Então esse é um texto que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, avançar um pouco mais, mas antes disso, eu queria reforçar um pouco alguns outros mandamentos de Deus, né, nesse sentido do ensinar. Né? Então, no sentido do ensinar, existem outros vários textos, e eu trouxe essa imagem aqui está um pouco clara, né? Mas é a imagem de um ferreiro ali forjando, né, cuidadosamente uma espada, né? E para ele preparar essa espada, ele vai precisar ter esforço, né? Ele vai precisar ter cuidado também nessa construção, né? Para produzir um produto ali perfeito, né? Um objeto ali muito bem cuidado, muito bem desenhado, né? E o ensino é assim, o ensino ele exige,
né, ele suscita cuidado, ele suscita preparação, ele suscita dedicação, né, suscita esforço também, né, para isso aí, para você chegar no seu objeto, no seu produto final, né, e vai chegar aí numa bela espada, né, espada que tem toda a relação, né, com o ensinamento. A Bíblia ela é comparada, né, com uma espada do Espírito, a palavra de Deus, a espada do Espírito, né, que é viva, ela é eficaz. Então, o nosso objetivo, quando a gente fala de educação bíblica infantil, é nada mais, nada menos do que levar a palavra de Deus, do que levar a Bíblia para as crianças. Então, alguns outros elementos, né, alguns outros mandamentos, obrigado. Alguns outros mandamentos que a Bíblia nos ensina, né, nesse sentido de que devemos ensinar, né, aí em Marcos 16, 15. Vamos ler juntos? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Muito bom. A toda criatura. Não é isso que está ali? A toda criatura. As crianças também são queridas criaturas, amadas criaturas de Deus. Então, esse versículo, ele já nos direciona que, independente de nossos filhos, devemos pregar a palavra de Deus a todas as criaturas, e as crianças estão incluídas nisso aí. Um outro texto, Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, também vai trazer Jesus falando diretamente aí, né, no momento posterior, que já a gente está chegando em João. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, mais uma vez, aí Jesus colocando ali para os discípulos, para que aquilo se multiplicasse. Fazei discípulos. As crianças precisam ser os nossos discípulos, precisam ser espelhos daquilo que nós somos. Mais um texto, em Deuteronômio, capítulo 6, os versos 6 e 7, dizem aí: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos repetir, vamos falar aquela segunda parte. E tu as inculcarás aos teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então a palavra de Deus, desde lá, desde o Velho Testamento, do início de tudo, está presente aí o mandamento para ensinarmos, para inculcarmos nos nossos filhos a palavra de Deus. Então vamos voltar para o nosso versículo e aí sim a gente falar um pouco mais sobre ele. Mas seria esse aí o caminho a seguir? Deixa eu trocar o microfone. Oi. Seria esse aí o caminho a que se refere o texto? Ensina o caminho, é um caminho aí, um caminho bonito, no meio de uma floresta. Vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade. Está na nossa cidade. Então o caminho é esse caminho aí da nossa cidade, em que a gente vai conduzir os nossos filhos para que ele não se desvie, que ele continue andando aí nesse caminho. Não. E a gente vai falar sobre isso aí na frente. Quando ele diz, ensina a criança no caminho onde deve andar e não se desviará dele, desse caminho, Deus está falando aí, a palavra do Senhor está nos dizendo, e apresentando qual é o caminho que nós devemos seguir. Eu vou dividir em duas partes, primeiro esse versículo, para ir facilitando o nosso entendimento. Então a primeira parte seria aí, ensina a criança no caminho que deve andar, e a segunda, ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa primeira parte já está direto no dever de ensinarmos as crianças no caminho em que elas devem andar. E a segunda está a criança no desenvolver da sua vida, seguir crescendo, se desenvolvendo naquele caminho no qual ela foi ensinada.
Aí eu ainda vou repartir um pouco mais essa primeira parte. Vou trazer ali para as primeiras palavras. Ensina a criança. Ensina a criança. É direcionando, né, a ordem para os pais. É direcionando a ordem para a família, ali para os responsáveis da criança. Ó, você deve ensinar a sua criança. Então não é a responsabilidade da igreja, ou você trazer, né, seu filho para a igreja para que ela venha aprender a palavra de Deus aqui. Não, não é isso. A igreja ela é um suporte, sim, deve ser sempre, mas a responsabilidade principal, a responsabilidade fundamental de ensinar a criança é dos seus pais, é de quem está em casa, no dia a dia. A criança vem uma vez na semana e nesse período então, né, que estamos isolados, precisamos manter, né, o trabalho, o cuidado, o ensino com as crianças. Né? E ensinar não é somente sentar, abrir a Bíblia, ler um versículo, fechou, orou, não. Ensinar é participar, né? Ensinar é treinar no dia a dia, é manter, é instigar os hábitos. É você fazer com que a criança inclua aquilo ali dentro do seu dia a dia, dentro do seu diário. É no café da manhã, quando vai tomar o café, orar, agradecer a Deus, aproveitar aquele momento ali para reconhecer, né, o quanto Deus tem feito maravilhas na vida daquela família. Né, o pão de cada dia, a providência do Senhor, né, às vezes até mesmo em meio às dificuldades, mas Deus é o nosso provedor. Ele vai suprir as nossas necessidades. Então, instigar os hábitos é extremamente importante quando a gente fala em ensinar a criança, em treinar ela para ler a palavra, para conhecer a Bíblia, para orar, para falar para as outras pessoas também. Né? Então, muito daí do que o pastor tinha falado. Né? E me permitam um parênteses, né, que imagine o momento ali, não sei se vocês conseguiram também chegar nesse ponto, mas quando você vê ali André e João, né, vendo Jesus, e quando eles falam ali, achamos o Messias, né, imagina a sensação de tudo aquilo que eles eram pessoas que tinham conhecimento do Velho Testamento, né, para chegar e dizer, aquele é o Messias, é o que os profetas falavam. Né? Então, assim, eles foram trabalhados desde a sua infância, ao longo da sua vida, eles foram inculcados com as palavras que, ao verem Jesus, eles reconheceram como o profeta. Então, é importante instigar, né, os hábitos, é importante treinar com as crianças para que elas possam conhecer ali a palavra. E aí, a todo instante é momento de nós ensinarmos as crianças. Né? Quando eu estava procurando com Nainha algumas fotos para trazer, eu tinha pego inicialmente fotos, né, aleatórias, depois ela disse, não, vamos procurar foto da gente. Né? E a gente foi atrás de momentos também aqui na igreja. Né? E quando a gente pegou essa foto, né, eu tinha colocado uma foto semelhante de uma mãe falando com a sua criança ali no momento de disciplina, né? E é exatamente a todo instante a gente deve estar, né, ajudando os nossos filhos, orientando os nossos filhos. Né? Esse momento aí, uma cantata aqui na igreja, a gente estava com o Danielzinho ainda pequenininho ali no braço, né? E tem hora que tem que calar. A gente precisa estabelecer os limites para os nossos filhos, né? Senão, quem os dará? Né? Quem os dará? A vida certamente não, o mundo de jeito nenhum, o mundo quebra todos os limites. Né? Então, lá no princípio, né, como a gente leu em Deuteronômio, que fala lá, para inculcar aos filhos, ele fala lá, em todo tempo, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, todo tempo, a todo instante, é tempo de estarmos ensinando. Né? As crianças aprendem com os nossos exemplos, principalmente. Né? Se você falar brabo todo dia, ele vai daqui a pouco estar falando do mesmo jeito. Não é porque ele é brabo, não. É porque ele foi ensinado, né, a ser tratado dessa forma e que acha que essa forma é a forma que deve, né, então ser tratada. Então,
nesse primeiro aspecto que eu queria trazer, é isso. O ensinar cabe aos pais que estão ali no dia a dia, e tem que aproveitar todas as oportunidades e os momentos para o ensino da vida, o ensino da palavra de Deus, o ensino do cristianismo, o ensino de Jesus como Salvador e orientador. Na segunda parte ele traz aí então, no caminho em que deve andar, é como está na nossa tradução. Mas tem um outro elemento dentro de tradução, que dentro das pesquisas que eu fiz, que fala assim, que esse no caminho em que deve andar é de acordo com o caminho dela. Seria também uma forma adequada para essa tradução. Então, de acordo com o caminho da criança. E aí eu quero levantar mais alguns elementos para esse de acordo com o caminho da criança. Primeiro, o primeiro elemento, esse de acordo com o caminho das crianças, ou da criança, é você se adequar à criança. É você se adequar à realidade dela, a linguagem, os métodos, as palavras, as idades diferentes também. Não dá para a gente querer tratar todas as faixas etárias da mesma forma. Então, é cuidar da criança da forma dela, é sentar ali no chão, é riscar, pintar, e não pegar aqui, vai estudar aqui o manual bíblico, vai estudar aqui a tradução, a versão original lá que foi escrita. Não vai adiantar, não vai chegar no coração dela dessa maneira. Então a linguagem, os métodos, a disciplina também faz parte, compõe esse ensinar. A própria participação nas atividades da igreja, isso aí também é importante. É importante você integrá-la nas atividades da igreja. É importante você integrá-la naquilo que a igreja está construindo. Então, essas participações, elas constroem demais. Eu era um menino caladíssimo na minha, quieto, envergonhado, tímido. Aí chegou, eu estou aqui na Madalena desde 88. Não façam as contas não, por favor. Não precisa fazer não. Mas tinha 8 anos, aí é que não façam as mesmas contas, Então, eu era sempre na minha, calado, quieto. Quando comecei a participar da UPA, já na adolescência, e estava à frente da liderança da UPA, chegou um dia e disseram, você tem que ir lá na frente da igreja para avisar e fazer o anúncio do acampamento. Meu amigo, 14 anos, 15 anos, chegar aqui na frente, a igreja cheia, as pernas batem quase uma na outra. Eu estou nervoso também hoje, mas não tanto quanto naquele tempo. E chegava aqui, era o microfone, meus irmãos, depois cantando, liderando o louvor, conduzindo o momento de canções. Isso tudo, hoje, traz um reflexo incrível, impressionante. Às vezes eu, no trabalho, faço uma apresentação, o pessoal, rapaz, você ali chega, fala com naturalidade, mas isso não é construído de uma hora para outra. As oportunidades como cantatas, como peças, acampamentos, isso trazem muito para as crianças. Então isso é importante que a gente faça, porque aquilo é feito, é direcionado para o coração da criança, entender aquilo ali. A melodia, as músicas, os instrumentos, não é à toa que a gente canta e precisa cantar com elas os corinhos, cânticos que são fáceis para que ela ali se sinta participando, e ela faz parte da igreja, ela é a igreja também. Um segundo elemento aí, nesse de acordo com o caminho das crianças, olha para ali que beleza, esse é meu trio, estou com saudade já de estar aqui, imagine vocês que não estão nem vendo eles, Eu tinha uma coisa, quando Mateus nasceu, depois quando Naim engravidou de Daniel, eu botei na minha cabeça, eu disse, eu vou educar os meus filhos da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma forma como eu fiz com Mateus, eu vou fazer com Daniel. Acho que não demorou uma semana, não demorou uma semana. Por quê? Porque são momentos diferentes, são pessoas diferentes, são personalidades diferentes.
Então não dá para eu chegar no coração de Daniel da mesma forma como eu chego no coração de Mateus, da mesma forma como eu chego no coração de Davi. Não é, são crianças diferentes, são personalidades diferentes. Então assim, eu rapidamente deixei de lado essa ideia e parti para trabalhar com cada um de uma forma diferente. São idades diferentes, são circunstâncias de vida diferentes, enfrentadas de formas diferentes. Então, se você que ainda não tem filho, ou tem o primeiro e está em via de ter o segundo, ou tem planos para ter o segundo, Pastor Mateus, fazer aí um trio aí. Então, assim, não comece com essa ideia. Se você já tinha isso aí, pensava nisso, afaste essa ideia, porque assim, não dá certo. Não dá certo, porque elas são diferentes. E é preciso, então, ter um tratamento customizado. É preciso ter trabalhos diferentes, a forma de falar diferente. Um é mais emotivo, o outro é mais agitado. Então, é preciso chegar no coração de cada um. Esse é um trabalho que é do dia a dia até do departamento infantil. A gente tem atividades diferentes, tem tarefas diferentes para chegar em cada faixa etária. A forma de falar uma mesma história, o tamanho da quantidade de informações é diferente. Então precisamos ter esse cuidado aí nesse trabalho junto com os filhos. Então essa a ilustração de cuidar da mesma maneira não vai dar certo, essa ideia. Terceiro ponto, e aí um ponto mais importante com relação a esse de acordo com o caminho em que ela deve andar, é que esse caminho, ele precisa ser necessariamente de acordo com a palavra de Deus. Ele precisa ser inculcado desde a tenra infância, desde o início, a conhecer quem é Deus, a saber o que é certo e o que é errado, aos limites, o que Deus fez, as alianças que foram construídas, os heróis da fé. A criança precisa conhecer e aprender de cada um desses elementos. Então, esses três aspectos, um não exclui o outro. Na realidade, eles acabam sendo complementares. Mas o destaque é para que a criança seja ensinada no caminho, e o caminho, ele está na Bíblia, ele está na palavra de Deus. É esse o caminho que a gente deve ensiná-la para andar. E eu retorno aí com a imagem de um adulto, porque é a responsabilidade dos pais, é a responsabilidade do adulto ensiná-la de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para esse ensino e para esse trabalho com a criança. Beleza? Alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Vamos seguir? Vamos então seguir. Segunda parte do versículo diz: e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí também dentro de olhar o original, isso aí traz mais para enquanto for envelhecendo, ele não vai se desviar do caminho que aprendeu. Então essa é a ideia, você está plantando a semente, e essa semente ela vai crescer, germinar ali, e vai depois frutificar ao longo da vida. Mas o elemento começou lá desde a infância, desde os princípios que estão sendo construídos ali naquela criança. Um detalhe que é importante também colocar, é que às vezes a gente pega os versículos, especialmente de Provérbios, e considera isso como uma promessa absoluta. Se eu ensinar a criança na infância, ela não vai se desviar dele. Infelizmente não é assim. Em alguns casos, mas na maioria dos casos é assim. E é exatamente esse, vamos dizer assim, como o livro de Provérbios é. O livro de Provérbios, ele não traz promessas absolutas para, se você fizer isso, vai ser assim e vai acabar acontecendo, Normalmente isso acontecerá, até porque a forma como isso está registrado em Provérbios, esses registros dos sábios esses elementos dos sábios de Israel,
eles estão ali exatamente com base na observação do dia a dia, né? É muito mais natural que, se você ensina o caminho no qual ele deve andar, né? E a criança vai aprender aquilo ali, vai inculcar aquilo ali, né? É muito mais natural que ela permaneça nesse caminho do que ela se desvie desse caminho, né? Então, isso é importante também colocar, que não é a promessa absoluta. Provérbios não é um livro de promessas absolutas, né? Era uma observação do que normalmente acontecia, né, ali lá em Israel. Então, tem esse ponto e esse detalhe, né, aí, de que é Deus, né, quem regenera o coração da criança. Então, é Deus que vai tocar no coração da criança. O nosso desejo é que os nossos filhos sejam servos de Deus. A nossa posição é de ensiná-las para que elas sejam servas de Deus, para que elas sejam cristãs. Mas é Deus que toca no coração. É a escolha de Deus, é soberania de Deus. E nós temos que aceitar isso, né? Não ficar parado com isso, né? Trabalhar, como eu tenho colocado, o ensinar a palavra de Deus, mas é Deus quem regenera o coração da criança, né? E aí entra, né, ao longo da vida, né, vão ter aqueles que vão se afastar. Então precisamos constantemente, continuamente, pedir misericórdia a Deus pela vida dos nossos filhos, pelas nossas vidas, e pedir que Deus toque no coração deles. É um grande desejo, né, no coração de nós pais, é que os nossos filhos sejam servos fiéis. Servos fiéis. E, ainda que se desviem, a nossa responsabilidade está no semear a palavra, no plantar, no enviar lá a sementinha. A semente está plantada no coração dela, né? E enquanto há vida, há esperança, né? Enquanto há tempo, é esperança, né? Se o seu filho se afastou, continue orando, joelho no chão, para que Deus toque no coração do seu filho, para que, assim como aconteceu com o filho pródigo, possa acontecer com o seu filho também. Que ele volte e você vai estar ali de braços abertos, esperando, emocionado, para receber o seu filho de volta, reconhecendo que pecou contra Deus, contra os céus, contra ti, e está ali de volta para retomar a caminhada. Então, oremos por nossos filhos, né? Eu, quando pensei nisso aí, lembrei logo de um dos temas, né, do Desperta Débora, que é um adesivo que normalmente tem nos carros, você já orou pelo seu filho hoje? Se não, ore logo. E se não está como hábito seu, trate de incluir, né, no seu dia a dia, no seu dia, né, para que você esteja ali colocando a vida dos seus filhos, a vida daqueles que você até daria sua vida por ele. Coloque a vida dele diante do Senhor, né? Precisamos pedir misericórdia de Deus, né, para que Deus tenha misericórdia pela vida deles também. Então, nessa primeira parte, falando sobre o versículo, sobre ensinar, né, a criança no caminho que deve andar, nós vimos aí esses 3 elementos, né? O primeiro elemento, que é a responsabilidade dos pais, né? Não podemos delegar para a igreja ou as atividades da igreja ou para uma escola cristã. Não, a responsabilidade é dos pais pela educação bíblica infantil. É aquilo que vai fortalecer, vai criar, né, os princípios, né, naquela criança. Um segundo ponto, de acordo com a palavra de Deus. Então, o caminho que vai ser construído é o caminho de acordo com a palavra de Deus. É esse o caminho que nós precisamos ensinar às crianças. E aí, a segunda parte, né, e ainda quando for velho não se desviará dele, né, traz ali que é o desenvolvimento da vida, o envelhecer daquela pessoa, né, ele vai ser de acordo com os princípios que foram treinados. É natural que isso aconteça. Então, são elementos aí, né, de encorajamento para os pais, para que a gente realmente se dedique nisso aí. Isso vai ser a base,
o ensino infantil, o ensino bíblico infantil é a base que aquela criança vai levar para a sua vida. Ainda que quando for velho ele vai se lembrar, né, do que aconteceu. A gente costuma ouvir muito quando uma pessoa fala que eu me desviei, né, mas a base está lá. Né, a semente ela foi plantada, os princípios são conhecidos. E o ponto de oração é extremamente importante também, para que a gente esteja realmente, né, entregando, né, a vida deles, né, e as nossas vidas, para que Deus tenha misericórdia de nós e deles também. Né. Então falamos aí sobre a base desse princípio da educação bíblica infantil. Né, mas essa educação bíblica infantil, ela traz um presente para a gente. Um segundo aspecto que eu queria trazer, até para que a gente possa incluir, né, aqueles que ainda não são pais, né, ou quem já está mais à frente, ou que não teve filho, ou cujos filhos já estão adultos e tem os netos, ou tem o sobrinho, ou tem outros. Né, ensinar as crianças, ele nos traz um presente aí, escondido. Não é só a criança ali que vai ser abençoada. E semana passada, ou retrasada, na semana retrasada, dentro do grupo nosso dos pais do departamento infantil, né, alguém divulgou esse artigo. O que aprendemos quando ensinamos a Bíblia às crianças. Eu achei bastante interessante e e preparei aqui para a gente também, trouxe para a gente os pontos que eram falados lá. Então, de forma bem objetiva, o primeiro ponto. Ensinar as crianças nos ajuda a repassar a história da Bíblia. Não só as histórias da Bíblia, como a história da Bíblia. Então a Bíblia como um todo, está tudo conectado. Então quando a gente está explicando para a criança lá o texto de Gênesis, a gente sabe o que é que vai acontecer lá na frente. E a nossa cabeça e aquilo que a gente já aprendeu, vai ser tudo revisitado. Então, quando a gente vai explicar para ele lá, Davi e Golias, a gente vai lembrar, né, de que Deus está conosco. E quando Deus está conosco, não tem gigante que apareça que nós vamos vencer. Isso é promessa de Deus. A promessa de Deus é que Ele estará conosco. Segundo ponto que tem abordado lá. Ensinar as crianças nos ajuda a simplificar aquilo que complicamos demais. Eleição e predestinação. Você não vai chegar para a criança para falar. Primeiro, você não vai nem falar predestinação, que ele já não vai, né, entender o que é que você está falando. Né? Vamos trazer outros aí. Propiciatório, escatologia, o fim dos tempos, a concupiscência, ensoberbecer-se. A criança, se a gente chegar para a criança dessa forma, não vai. A perícope, não vai. A criança não vai entender o que é, não vai saber o que é que está sendo falado ali. Então a gente vai precisar simplificar. A gente vai precisar transformar aquilo que é mais complexo. A gente vai precisar trazer aquilo para uma linguagem que, até para a gente mesmo, a gente vai dizer, rapaz, eu nunca percebi de uma forma tão simples o que a gente está colocando aqui. Então isso é um grande presente que a gente recebe ao ensinar as crianças. A gente vai ter que tornar aquilo simples, a gente vai ter que tornar aquilo fácil, mas ao mesmo tempo, aquilo tem que permanecer profundo, porque é a palavra de Deus que tem que ser passada. O terceiro elemento, ensinar a criança une teologia à criatividade. Então, o departamento infantil, junto com o UPA, com juventude, a gente, ao longo dos anos, tem realizado o evangelismo lá no Marco Zero. Então, todo ano, exceto por esse, mas 2020 é um ano à parte, né? A gente realiza o evangelismo lá no Marco Zero. E a grande chamada é um copinho d'água. Então, você está com sede? Toma essa água. Tem uma água que, se você beber, você não vai ter mais sede. Então, é a teologia associada à criatividade. Então, a gente, quando... E leva as crianças nessa mensagem que simples, pequena, mas tão profunda.
Então é a água da vida que a gente vai evangelizar, que a gente vai levar para que as pessoas possam conhecer. O quarto ponto, né, ensinar as crianças nos torna humildes. Então Jesus, quando estava lá com os discípulos, os discípulos em algum momento perguntavam: Senhor, Jesus, quem é o maior dentre todos aqui? Quem é que é o maior? E Jesus diz o quê? Jesus diz: vocês têm que se tornar como crianças. Delas é o reino dos céus. Então nós precisamos ser pequenos, nos humilhar. Precisamos, para alcançar aquele coração ali, né, sermos realmente servos e nos dedicarmos ali a levar essa palavra para o coração das crianças. E o quinto e último e mais fantástico presente, né, é a alegria da gente poder presenciar as maravilhas de Deus acontecendo na vida das crianças. Né? É a gente poder, mesmo longe, né, ali dentro da tela, sem nem saber que aquela criança ali está vendo, ela está sendo ensinada e ela está crescendo, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, entregando a sua vida para ela. Dentro desse estudo, então, desses 5 pontos que tinham lá, né, depois ao final trazia a informação do autor, né, Will Anderson. Ele é um diretor na Mariners Church, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E aí eu tive curiosidade de, deixa eu ver aqui, quem é esse cara, o que é que ele faz, que igreja é essa, né? E quando abri a tela inicial da igreja, eu me deparei com esse complexo. Isso aí é tudo a estrutura da igreja. É uma igreja que tem um trabalho infantil muito interessante. É a segunda maior igreja da Califórnia, tem aproximadamente 70 mil pessoas, né, nos tempos normais, ali participando dos cultos. E o que eu achei mais interessante nessa minha curiosidade foi quando eu entrei no site dedicado para as crianças deles e fui olhar como é que eles estavam tratando desse momento da pandemia, né? E assim, foi muito interessante porque a metodologia que aquela estrutura enorme, foi a mesma coisa que a gente fez aqui na igreja. Foi a mesma metodologia de disponibilizar vídeos, de disponibilizar roteiros, de dar um apoio para a igreja. E aí eu queria falar, nessa parte final, um pouquinho sobre o departamento infantil, né, para trazer, né, os elementos, como a gente está lidando com como a igreja, né, tem sido parceira das famílias nessa responsabilidade dos pais, nessa responsabilidade da família em educar as crianças no caminho em que ela deve andar, que é a palavra de Deus. O DIN é a composição de amigos, irmãos, pessoas comprometidas com o Evangelho. E é muito bom ter ao lado quem acredita nas mesmas coisas, quem passa pelas mesmas dificuldades, quem passa pelos mesmos problemas, quem passa pelas mesmas alegrias, ou por alegrias diferentes que a gente pode compartilhar. Então, o DIN é isso. Se a gente pudesse resumir o DIN, a gente diz que são famílias que estão ali com essa responsabilidade de educar os seus filhos, mas que, né, são amigas, são irmãs. Eu tenho o privilégio, né, de ter crescido na igreja com vários desses aí. Se vocês contarem aí, são 4 casais só. Né? 4 casais, mas menino não falta. Né? Morrendo de saudade de juntar todo mundo, siciliados que agora estão um pouco mais distantes, mas é muito bom poder juntar, poder ver os nossos filhos crescendo juntos, aprendendo a palavra de Deus, sendo cristãs, né? Vindo aqui cantando na cantata e faz um solo faz um solo outro, e você vê aquelas crianças que estão sendo criadas, né, no Evangelho, que estão sendo criadas, né, ensinando seus filhos naquilo que a gente quer também para os nossos filhos. O DIN, ele possui 100 crianças aproximadamente, 100 crianças matriculadas. São 45 professores trabalhando. São 7 salas,
7 salas na parte da manhã, à noite são 2. Eram 2 e já, se Deus quiser, retornam 2. Né? Desses 45 professores aí tem também quem está lá no louvor, né? Quem está na recepção aqui embaixo para receber as crianças. Né? Uma equipe grande, dedicada a ajudar os pais, dedicada a ser um apoio, ser um suporte, né? Porque não é fácil também simplesmente, né? Ninguém, ou nem todos, né, receberam o dom do ensino. Então é preciso se apoiar em alguém, é preciso se apoiar em alguma metodologia, em algum livro, para poder facilitar esse processo. Né? É o ensino. É o ensino. E é um só manual, que é a Bíblia. O manual tem que ser a Bíblia. O currículo do DIN, ele varre a Bíblia. As crianças saem conhecendo a Bíblia inteira, conhecendo todas as histórias. Então, quem entrou lá do berçário, né, aos 12 anos, ele vai varrer, né, toda a história bíblica, né, junto com as devocionais, com as classes, né, e especialmente nesse momento, né, de pandemia, de isolamento, né, o DIN teve duas grandes ações. Né, a primeira em julho, né, com a Escola Bíblica de Férias, a EBF, né, falando dos discípulos. Então foram os vários domingos, né, em que a gente apresentava cada discípulo, as histórias de cada um deles. E agora nós estamos ainda, né, em isolamento lá, com a Escola Bíblica Dominical em casa. A Escola Bíblica Dominical em casa, ela é esse apoio, né, para os pais. A ideia é servir ali para o culto doméstico do domingo. Né, porque no domingo o pessoal está em casa, está acompanhando o vídeo, não dá para estar fazendo ao mesmo tempo com a criança. Então, a gente vai ter um outro momento que vai poder juntar as crianças, fazer as atividades, né, ou até enquanto a gente está né, dentro do período de mensagem, dentro da escola dominical, né, as crianças estão, né, fazendo as atividades. Né. Então, o roteiro ele traz bem esse elemento é o passo a passo. Então, tem lá a oração, tem o louvor, o versículo que é para memorização. Então, ele tem ali o passo a passo para o culto doméstico do domingo ser um culto diferente, ser um culto que a igreja está permanente ali. Né. Tem também as atividades, e as atividades separadas por idades. Né? Então, a gente alcança todas as idades, né, com aquele tratamento, as características específicas de cada idade. Então, alcançando realmente com maior profundidade os mais velhos e de forma bem objetiva os menores. E também os vídeos, que trazem aí todo o apoio para... com as músicas, né, com os tios lá se balançando, morrendo de saudade de estar junto, né, fazendo esse momento de celebração que a gente sempre tinha aqui. Né, a gente fez questão de estar de volta, de estar presente ali com as crianças. Então, esse foi o caminho que foi construído. Né, a gente tem disponível lá no canal da Igreja da Madalena, né, estão disponíveis as playlists, né, com todas as aulas que já foram incluídas, né, as músicas que você pode estar colocando para auxiliar nesse dia a dia com a criança. Então, eu queria fechar, né, só trazendo alguns elementos, né, de importância disso tudo. Né. Primeiro, que ensinar as crianças é uma grande oportunidade que nós temos, igreja, mas principalmente os pais, né, de construir cidadãos, pessoas de bem, pessoas cristãs, servos de Cristo. Então é uma grande oportunidade que nós temos. Mas também nos oportuniza, né, nisso aí, a correção, a disciplina, né, a dar os limites, a estabelecer os limites. Isso é muito importante do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista emocional. Chegar junto, acompanhar, né, poder participar de todos os momentos, né, da vida de construção, do desenvolvimento daquela criança, né, para que possa ter uma relação com Deus, né, um relacionamento saudável com Deus. Né, e o ensino bíblico destinado às crianças deve alcançar todos os aspectos da vida da criança.
A Bíblia, como conselheira para os dilemas e para as dificuldades, é solução. É solução para a construção também do relacionamento dos pais com os filhos. Então eu quero ter um relacionamento profundo com os meus filhos. E quero que eles tenham um retorno. Quero que eles sintam, né, todo o apoio possível também como pais. Meus queridos, era isso que eu queria, na verdade, que Deus colocou no meu coração, né, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre a importância da educação bíblica infantil. Né? Então a gente viu os aspectos da responsabilidade, os aspectos de que caminho é esse, né? E também os benefícios, vamos dizer assim, já aqui, né, em terra juntos, que temos quando nós educamos as crianças, quando nós, né, trazemos, né, a palavra de Deus para os corações das crianças. Então, que Deus nos abençoe e que possamos juntos também crescer nessa tarefa, nessa ordenança do Senhor de ensinar as crianças no caminho em que devem andar. Amém? Amém. Para vocês de casa, um abraço grande, um beijo para as crianças, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe a todos. Amém.